Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Essa semana eu terminei de ler Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, que é um autor clássico russo. E eu perguntei no meu Instagram se vocês gostariam de ver um vídeo sobre obras russas que eu já li e que eu recomendo. Como o retorno da enquete foi bem positivo, eu acho que foi a enquete que eu fiz assim, que teve maior número de respostas positivas, eu fiquei bem empolgada e quis trazer já nesse fim de semana o vídeo com essas obras. Então, junto com essa obra, eu fiz esse pequeno compilado aqui das obras russas que eu tenho na minha estante para falar as que eu já li e as que eu pretendo ler em breve. Mas começando então pelas obras do Dostoiévski, já que Crime e Castigo é a minha leitura mais recente. Como eu falei para vocês uns vídeos atrás, eu tava fazendo essa leitura conjuntamente com a Ana. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, página do Instagram. Eu comentei um tempo atrás que eu tava com um pouco de receio de ler esse livro por causa da fama que ele tem, né? E ela mandou mensagem pra mim via DM perguntando se eu topava a gente fazer uma leitura conjunta, nós duas. Então nós começamos em agosto e terminamos agora comecinho de outubro. E eu cheguei à conclusão de que o meu medo, o meu receio era justificado. Mas eu vou explicar pra vocês. A sinopse desse livro aqui é basicamente um rapaz, um jovem estudante, que ele vive em São Petersburgo, bancado pelo dinheiro enviado pela mãe e pela irmã que vivem em uma outra cidade. O pai já é falecido, ele é tipo o homem da casa, por assim dizer, e elas passam por certas necessidades, por certos apertos financeiros, a fim de manter ele estudando em São Petersburgo. E daí, desde o começo assim da obra, a gente vai percebendo que ele não tá muito bem da cabeça. Eu entendo bem pouco de psicologia, eu não saberia dizer pra vocês se ele é bipolar, se ele tem algum tipo de borderline ou algo assim, mas dá pra perceber que ele realmente não está bem, ele não é assim uma pessoa que está mentalmente saudável. E nessas piras dele, nesses diálogos que ele tem consigo mesmo, ele começa a fazer um planejamento e ele vai trazendo umas justificativas do porquê que seria correto da parte dele cometer um crime contra a vida de uma senhora que enriquece penhorando e cobrando juros em cima dessas penhoras. Então eu já vou adiantar pra vocês que não é spoiler, faz muito parte assim da sinopse realmente dessa obra, que ele comete esse crime, ele tira a vida dessa senhora, que esse é o crime, e daí a gente vai acompanhar o castigo. Só que o castigo em si, ele demora um pouco para chegar. E vai chegando um ponto assim que eu tô quase concluindo de que o castigo, na verdade, é a própria consciência, a carga mental que fica em cima dele a partir do momento do crime. Então, é um livro denso, tem muitos diálogos a respeito da natureza humana, das justificativas que as pessoas dão para os crimes que elas cometem. Tem vários momentos, assim, diálogos políticos, com visões a respeito do papel da mulher, por exemplo, na sociedade. Então, é uma obra, assim, que demanda um pouco mais de atenção, demanda um pouco mais de foco, e eu acho que por isso acabou demorando um pouco mais para eu terminar essa leitura do que eu estava planejando. Ele demora um pouco para engatar, pelo menos foi a minha percepção, pelo menos foi como eu me senti com esse livro, mas vale a pena, é uma leitura, assim, bem impactante. Eu gostei bastante. Eu gostei e recomendo. Só que essa não tinha sido a primeira obra do Dostoiévski que eu havia lido, tá? Na verdade, pra quem me acompanha aqui no canal, talvez vai se lembrar que no começo do ano, a primeira leitura de obra, assim, do Dostoiévski que eu fiz foi esse livrinho bem curto, bem rapidinho, que se chama Noites Brancas. Talvez pra quem queira, né, começar a saber sobre a literatura russa por uma obra mais rápida, essa seja uma opção. Eu li em algum lugar que esse livro aqui foi o primeiro romance do Dostoiévski. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Mas esse é um conto bem rápido que acompanha um rapaz que ele vive sozinho na cidade de São Petersburgo, e após o horário de trabalho dele, ele tem o costume de andar pela cidade no período noturno e simplesmente vagando, observando as pessoas, observando o que está acontecendo em volta dele. E numa dessas noites em que ele está vagueando, ele acaba se encontrando com uma jovem
jovem e eles começam a conversar com uma intenção bem única, assim, de amizade, realmente. Ela começa a desabafar sobre a vida dela, porque ela vive com uma senhora mais velha, que é bem controladora, e ela começa a compartilhar com esse personagem principal sobre um romance que ela estava envolvida, mas que ele foi embora e nunca mais voltou, e era pra ele ter voltado tal dia, e daí ela tava ficando desesperada, porque ela achava que ele não ia voltar mais, que ele abandonou ela, ou sabe-se lá Deus o que foi que aconteceu com ele. E a gente vai meio que acompanhando esses diálogos, essas conversas entre essa jovem e esse personagem principal, e a gente vê um sentimento, assim, não só de amizade, mas de outra coisa surgindo. É um livro que talvez algumas pessoas vão achar decepcionante, mas eu particularmente achei bem bonitinha a história, eu achei ela bem realista. Então, pra quem quer começar uma literatura russa com uma obra mais leve e mais rápida, fica a recomendação de Noites Brancas. Daí, do Dostoiévski, o que eu tenho aqui em casa também é Os Irmãos Karamazov. Eu ainda não li esse livro, eu ganhei ele no meu aniversário em janeiro, agora de 2024, e eu tô bem ansiosa por essa leitura, porque como eu tinha lido Noites Brancas e eu tinha achado uma leitura leve, daí eu fui pra Crime e Castigo e já tomei um baque, eu fico imaginando como Os Irmãos Karamazov vai ser, porque, na minha opinião, é uma das obras mais famosas do Dostoiévski. Cheia de peripécias, a narrativa põe em foco 3 protagonistas irmãos, representantes dos mais diversos aspectos da realidade russa: o libertino Dmitri, o nihilista Ivan e o sublime Alyosha, a fim de alumiar as profundezas insondáveis do coração entregue ao pecado, corrompido por dúvidas ou transbordante de amor. Se alguém já leu essa obra e gostaria de compartilhar os seus pensamentos, as suas recomendações ou percepções a respeito dela, por favor, deixe aqui nos comentários, mas essa leitura aqui, eu acredito, vai acabar ficando para 2025. Bom, então do Dostoiévski, o que eu tenho são essas 3 obras, eu li 2 e ficou faltando Os Irmãos Karamazov. Passando agora para Anton Chekhov. Essa daqui, na verdade, foi a primeira obra da literatura russa que eu li, O Duelo. Essa obra aqui, ela faz parte daquele box Volta ao Mundo em 7 Clássicos, que foi organizado pela TAG Experiências Literárias. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando cada uma das 7 obras e resumindo cada uma das 7 obras. E O Duelo foi o segundo livro, se eu não me engano, daquele box que eu li. E eu fiquei apaixonada pela escrita do Chekhov. Bom, basicamente, a gente acompanha aqui 2 homens que são, assim, totalmente opostos. Um deles é um trabalhador muito firme, disciplinado, com uma postura quase que militar e que tem pensamentos e julgamentos a respeito da natureza humana, sobre o que é correto para um homem fazer, qual que é a postura adequada para um homem adulto. E por outro lado, nós temos um rapaz que é muito tranquilo, muito vadio e que se envolveu com uma mulher casada, e ele tem uma visão, assim, mais libertina em relação a muitas coisas, tanto ao amor, ao trabalho, os prazeres da vida. E daí a obra se chama O Duelo, porque a gente acompanha esses embates entre esses 2 personagens. Também é uma leitura rápida, não tão rápida quanto Noites Brancas, mas também não é tão demorada como Crime e Castigo. Então é uma leitura que eu recomendo. Infelizmente, do Anton Chekhov, essa é a única obra que eu tenho e que eu posso recomendar, mas eu gostaria de pedir para vocês, se souberem de outras obras, se tiverem alguma outra indicação, por favor, deixe nos comentários para que as outras pessoas possam ler e para que eu possa pesquisar também, por favor. Vamos agora para Tolstói. Leon Tolstói, Leão Tolstói, Liev Tolstói, sabe lá Deus como esse homem é chamado. Em cada editora eu vejo versões diferentes, mas nessa que eu tenho aqui é Leon Tolstói. Mas vamos lá. Anna Karenina. Gente, o que falar dessa mulher, Anna Karenina? Tá, vamos lá. Eu demorei mais de 1 ano para terminar esse livro aqui. Ele tem 854 páginas, mas para quem leu O Conde de Monte Cristo em basicamente 1 semana, Anna Karenina com 854 páginas, eu demorei mais de 1 ano. Mas por quê? Porque a
Ana, ela é uma mulher relativamente jovem que se casou com um homem relativamente velho e eles têm um relacionamento muito pragmático. Eles já têm um filho e em uma das viagens que a Ana faz, ela acaba conhecendo um rapaz, um jovem soldado que se chama Vronsky. E ela acaba se envolvendo em um caso extraconjugal com esse Vronsky. Aí, qual que é a questão? O marido da Ana, ele é um homem assim muito prático. Ele é um homem que sempre pensa com a lógica, tem uma visão religiosa, cristã a respeito de todas as escolhas dele, mas ele sempre pensa no que a sociedade vai pensar, no quais que são os resultados de tais ações e tudo mais. E ele dá muitas chances assim pra Ana. Só que o que acontece? A Ana ia me deixando maluca nas escolhas dela. Então, cada vez que ela fazia uma escolha duvidosa, uma escolha assim que eu ficava desesperada e eu queria arrancar os meus cabelos, aí eu tinha que fechar esse livro, botar ele de castigo e esperar voltar à vontade para continuar lendo ele. Então foi por isso que eu demorei mais de um ano. É uma história espetacular, muito impactante, porque a gente não acompanha somente a história dela, apesar dela ser, assim, o nome do título, né? A gente acompanha também um casal que já está junto há muitos anos e que tem vários filhos, como que é o relacionamento deles. Aí a gente acompanha um casal jovem, assim, de namoradinhos que estão pensando se eles vão se casar ou não, qual que é o começo desse relacionamento. E daí nós temos também muitos pontos de vista a respeito da política daquela época, das mudanças sociais que estavam acontecendo. Tem uma crítica muito grande a respeito da hipocrisia da alta sociedade, no sentido assim, eu cometo os mesmos pecados que você, mas eu nunca fui descoberta, então você é errada. Eu posso julgar você porque eu nunca fui descoberta no mesmíssimo pecado que você comete. Gente, esse livro aqui, ele é um espetáculo. É uma história que vale a pena, apesar de todos os nervosos que me causou. Ah, outra coisa, só não comprem essa edição aqui, tá? Eu amo do fundo do meu coração a Martin Claret. Vocês podem ver que eu tenho várias edições aqui. Se vocês pegarem aquele vídeo que eu faço um bookshelf tour, eu tenho muito livro da Martin Claret. Mas essa edição aqui eu achei péssima. Eu tinha achado ela lindíssima, mas um pouquinho que você manuseia, não é nem assim, forçando a amizade, não. É um pouquinho que você manuseia, ele vai rasgando. Isso aqui é tipo um papelão, sabe? É tipo um papel. Só de você colocar na bolsa, de você pegar, ficar abrindo, ele vai rasgar e daí acaba ficando feio. Então eu recomendo a leitura, mas recomendo que vocês comprem numa outra edição, de uma outra editora. Aí também do Tolstói, eu ainda não li. Eu estou muito ansiosa, eu não vejo a hora de falar, não, agora eu vou ler Guerra e Paz. Gente, essa edição tem 975 páginas. E as letrinhas são como? Pique-tchutchuca. Essa edição lindíssima. Eu ganhei da minha mãe. Eu estou me preparando psicologicamente, mas eu quero ler Guerra e Paz em breve. Fora Ana Karenina, essa daqui é considerada uma das maiores, assim, das obras-primas do Tolstói. Compreendida entre os anos de 1805 e 1820, a narrativa detalha a vida de 5 famílias aristocráticas antes e durante a invasão francesa da Rússia, ocorrida em 1812 e liderada por Napoleão Bonaparte. Guerra e Paz é o fruto de uma meticulosa pesquisa histórica de Tolstói, título no qual o autor emprega muitas de suas próprias experiências, sendo ele mesmo ex-combatente na Guerra da Crimeia, além de articular com maestria grandes acontecimentos históricos ao mesmo tempo em que pesa as devastadoras consequências bélicas para milhares de russos. Você já leu Guerra e Paz? Você gostaria de ler Guerra e Paz comigo? Eu vou tentar colocar para 2025, porque já era para eu ter lido, é uma obra que eu sou muito curiosa. Eu não assisti nenhuma, absolutamente nenhuma adaptação, exatamente porque eu não quero estragar essa experiência. Então, por favor, sem spoilers, só me digam se caso vocês já leram, se gostaram, se recomendam essa leitura. E daí é outra obra que está aqui na minha estante da literatura russa e que eu chamo vocês para ler comigo. E
finalizando a nossa lista, essa obra eu não li. Não, gente, eu não li, mas eu também quero ler Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Esse daqui era pra eu ter lido agora em 2024. Ele tá na minha lista de clássicos que eu gostaria de ler, que foi uma das minhas metas. Eu não sei se vai dar tempo, porque talvez alguns de vocês vão se lembrar que quando eu terminei O Conde de Monte Cristo, eu tive uma ressaca literária monstra e eu tentei começar Middlemarch, eu tentei começar Doutor Zhivago, Flores para Algernon, dentre outras obras, e simplesmente não engatou. Então, eu não consegui ler até agora, não sei se eu vou conseguir terminar em 2024, mas é outra obra da literatura russa que eu escuto falar muito bem. Eu já vi que existe uma adaptação antiga, de grande renome, muito bem falada, então eu imagino que seja uma história bem impactante e eu estou ansiosa para ler em breve. Boris Pasternak traz à luz o drama do médico e poeta Yuri Andreevich Zhivago, em seu constante esforço de se colocar em consonância com a Revolução Russa. Por seus olhos hesitantes, o leitor testemunha as revoltas armadas, as matanças, a fome, as epidemias e a inquisição partidária deste que foi um dos eventos mais decisivos do século. Ao seguir a grande tradição do romance épico russo para retratar em toda a sua complexidade esse período historicamente crucial, Pasternak ecoa o titânico empreendimento soviético de erguer um novo mundo a partir do caos, no qual o amor e a crença do indivíduo ganham contornos de um ato de resistência. Para mim, parece muito interessante. Então, uma coisa que eu gosto bastante na literatura russa, eles envolvem muito dos acontecimentos históricos nessas histórias que eles trazem nessas obras. Os argumentos, os diálogos, os debates das pessoas que estão envolvidas ali na realidade das comunidades mais pobres, nas realidades dos camponeses, das realidades dos senhores de terras, dos períodos em que se falava muito sobre reforma agrária. Então você consegue acompanhar as diferenças sociais, além dessa parte histórica das realidades desses diversos períodos que a gente vai lendo assim na literatura russa. Eu acho muito interessante perceber a opinião do autor. Eu acho muito legal perceber na escrita, no argumento, que aquele personagem que está recebendo um foco maior, como que aquele personagem está transmitindo as opiniões do escritor. E isso, claro, acontece em várias outras obras, não só na literatura russa, mas foi uma percepção que eu tive nessas obras e que eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Bom, gente, então essas são as obras da literatura russa que eu tenho na minha estante, que eu já li, recomendo, e as que eu ainda quero ler. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir para vocês que deixem nos comentários outras indicações, outras recomendações, ou caso vocês tenham lido alguma dessas obras, que vocês deixem também o que vocês acharam, qual que foi a percepção de vocês em cada uma delas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!